Continuando nossos estudos, trabalharemos hoje a raiz quadrada aproximada de um número racional. Na aula anterior, a gente observou que números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata. Hoje, a gente vai observar raízes com aproximação decimal, ou seja, raízes de números que não são quadrados perfeitos. Observe aqui a situação. Qual é o número real cujo quadrado é 30? Para responder o questionamento, devemos calcular a raiz quadrada de 30. Entretanto, eu sei que 30 não é um número quadrado perfeito, ou seja, não existe um número que multiplicado por ele mesmo seja 30. Qual é o próximo passo? Observar quais são os números quadrados perfeitos que estão mais próximos de 30. Observando isso, eu sei que 25 e 36 são quadrados perfeitos que estão mais próximos do número 30. Logo, a gente conclui o seguinte, que a raiz de 25, que é um quadrado perfeito, é menor que a raiz de 30, que é menor que a raiz de 36. Então, quem é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz de 30, eu não sei, mas a raiz de 36 é 6. Então, a gente tem o seguinte, que 5 é menor que a raiz de 30, que é menor que 6. Ou seja, a raiz quadrada de 30 é um número que está entre 5 e 6. Então, eu tenho que partir por tentativas para encontrar essa raiz com aproximação decimal. O que é que eu vou fazer aqui? Para descobrir, a gente tem que fazer essas tentativas, ou seja, eu tenho que ir por multiplicação. O primeiro que eu peguei aqui foi 5,1. 5,1 ao quadrado é 5,1 vezes 5,1. Isso aqui dá 26,01. É menor que 30. 26,01 é menor que 30, né? Então, a gente ainda não pode concluir que 5,1 é raiz de 30. Partimos para 5,2. Multipliquei 5,2 ao quadrado. 5,2 vezes 5,2 deu 27,04. Também é menor que 30. Continuando, eu vou para 5,3. 5,3 ao quadrado é 5,3 vezes 5,3. Efetuando essa multiplicação, eu tenho 28,09. Continuando, visto que ainda é menor que 30, nós temos 5,4 ao quadrado é 5,4 vezes 5,4. Isso aqui deu 29,16. Continua menor que 30. Vou para o próximo, 5,5. Ao quadrado é 5,5 vezes 5,5. Isso aqui deu 30,25. 30,25 já é maior que 30. Consequentemente, a gente observa que a raiz de 30 está entre 5,4 e 5,5. Observando o seguinte, quem está mais próximo de 30? 29,16 ou 30,25? Aqui tem uma aproximação a menor, aqui uma aproximação a maior, só que passa 25 centésimos. Aqui faltam 84 centésimos para chegar a 30. Consequentemente, com a aproximação de uma casa decimal, eu posso garantir que a raiz de 30 é aproximadamente 5,5. Por que aproximadamente? Porque não existe uma raiz exata nesse caso, não existe, né? Então, a gente fala de raiz aproximada. Logo,
nós temos que a raiz de 30 é aproximadamente 5,5. Mas eu posso pedir com a aproximação de 2 casas decimais. Aí veja o que vai acontecer aqui, ó. Do item anterior, a gente percebeu que a raiz está entre 5,4 e 5,5, né? Então, como eu quero uma aproximação com 2 casas decimais, eu vou observar agora 5,41. Multiplicando, eu obtive 29,3764. 5,41, 29,2681. 5,42, quando eu efetuei o produto, eu obtive 29,3764. Ainda é menor que 30. Parti para 5,43. Quanto deu? 29,4849. Também é menor que 30. 5,44. Quando eu efetuei a multiplicação, obtive 29,5936. Continua sendo menor que 30. Fui para 5,45. 29,7025. Ainda é menor. Continuo. 5,46. 29,8116. Ainda abaixo de 30. Vou para 5,47. 29,9209. Ainda é menor. 5,48. 5,48 vezes 5,48 é 30,0304. Ultrapassei, né? O que é que a gente observa? Observa-se então que a raiz de 30, com aproximação de 2 casas decimais, é aproximadamente 5,47. Ou seja, não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 30. Então, o que a gente tem que observar é com quantas casas decimais eu pedi que fosse calculada essa raiz. Nesse caso, eu pedi com aproximação de 2 casas decimais. Então, com aproximação de 2 casas decimais, nós temos 5,47. Quanto maior o número de casas decimais pedido, mais próximo da raiz eu vou chegar. Entretanto, é desnecessário. Geralmente, a gente pede esse cálculo com 2 casas decimais, ou até mesmo uma, que foi o caso anterior, né? Então, ó, com a aproximação decimal de uma casa, nós temos 5,5. Com a aproximação decimal de 2 casas, 5,47. Não tem uma outra maneira de se calcular uma raiz de um número que não é quadrado perfeito, a não ser por tentativa. O que a gente pode observar é, para evitar tanto cálculo, eu fiz 5,1. 5,1 ao quadrado deu 26,01. Ainda está longe de 30. Então, eu já poderia passar aqui para 5,4 ou mesmo 5,5. Por quê? Porque chegaria mais próximo. Diminuiria a necessidade de tantas tentativas, né? Então, ó, com 2 casas decimais ou com uma casa decimal. Não teremos uma raiz exata, visto que os números não são quadrados perfeitos. Valeu, turma. Até a próxima.